Astros do Medo, o colecionador de olhos, uma história aterrorizante que vai te deixar sem dormir. A pequena e isolada cidade de Silent Hollow sempre ostentou um ar de tranquilidade quase palpável. Casas aconchegantes, cercadas por jardins bem cuidados. O sino da velha igreja marcando as horas com sua melodia grave e reconfortante. O murmúrio suave do rio que serpenteava pela borda da floresta densa. No tudo emanava uma paz bucólica, uma promessa de segurança e esquecimento dos tormentos do mundo exterior. Mas, como uma tela cuidadosamente pintada que esconde uma rachadura profunda, essa fachada de normalidade começou a ruir, revelando horrores que jamais poderiam ter sido imaginados. Os primeiros sinais foram sutis, quase imperceptíveis. Moradores encontrando seus animais de estimação vagando pelas ruas, desorientados e com um olhar de terror inexplicável. Objetos desaparecendo de dentro das casas, apenas para reaparecerem em lugares estranhos, como se tivessem sido movidos por mãos invisíveis. Sussurros na calada da noite, vozes indistintas que pareciam emanar das paredes ou do vento que gemia entre as árvores. A princípio, foram atribuídos à imaginação fértil, ao estresse da vida cotidiana, a brincadeiras de mau gosto. Mas a frequência e a intensidade desses eventos aumentaram gradualmente, tecendo uma atmosfera de apreensão que pairava sobre Silent Hollow como uma névoa fria e densa. A primeira vítima oficial foi a velha senhora Agnes, uma reclusa gentil, que vivia sozinha em uma casa isolada nos arredores da cidade. Conhecida por sua paixão por jardinagem e por seus inúmeros gatos, Agnes era uma figura solitária, mas amada por sua bondade e pelos biscoitos de gengibre que ocasionalmente distribuía às crianças. Seu desaparecimento passou despercebido por alguns dias, até que sua vizinha, preocupada com a ausência incomum de luzes em sua casa, decidiu verificar. A cena que a esperava era de um terror indescritível. A porta da frente estava entreaberta, rangendo levemente com a brisa. No interior, um silêncio sepulcral pairava sobre o caos. Móveis revirados, objetos quebrados, um rastro de luta que culminava em um quarto banhado em uma luz sinistra que entrava pela janela empoeirada. E na cabeceira da cama, onde Agnes deveria estar, apenas um travesseiro amassado e uma órbita ocular vazia, manchada de sangue seco. O olho havia sumido. Não havia sinais de violência extrema, apenas aquela ausência perturbadora. Aquele vazio gelado que gritava um horror silencioso. O xerife Miller, um homem corpulento e de rosto marcado pelas preocupações da vida em uma cidade pequena, nunca havia presenciado algo assim em seus 30 anos de serviço. A polícia estadual foi chamada, investigadores experientes chegaram, mas a cena desconcertante oferecia poucas pistas. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma testemunha, apenas aquele vazio lancinante que ecoava a insanidade de um ato inexplicável. À medida que os dias se transformavam em semanas, o medo em Silent Hollow se intensificava, transformando a outrora pacífica cidade em um caldeirão de paranoia e desconfiança. Outros desaparecimentos se seguiram, cada um deles carregando a mesma marca aterradora, a ausência de um dos olhos da vítima. Jovens, idosos, homens, mulheres. O colecionador de olhos não parecia ter predileção, sua sombra sinistra pairando sobre todos, espreitando nas esquinas escuras, nos becos mal iluminados, nas estradas desertas que circundavam a cidade. As histórias se espalhavam como um incêndio florestal alimentado pelo vento do terror. Sussurros sobre um ser sobrenatural, uma entidade antiga despertada de seu sono secular, um demônio faminto por almas. Outros falavam de um lunático, um indivíduo consumido por uma obsessão macabra,
movido por uma psicopatia fria e calculista. A verdade, porém, permanecia oculta, envolta em um mistério denso e sufocante. As famílias se entrincheiravam em suas casas, trancando portas e janelas, verificando as sombras a cada ruído. As ruas, antes vibrantes e cheias de vida, agora estavam desertas ao cair da noite. O silêncio rompido apenas pelo uivo distante de um cão ou pelo ranger de uma porta mal fechada pelo vento. O medo havia paralisado Silent Hollow, transformando seus habitantes em prisioneiros de seus próprios lares, reféns de um terror invisível e implacável. Com o aumento do número de vítimas, a polícia começou a encontrar padrões perturbadores, indícios de uma mente doentia por trás dos atos brutais. Pequenos objetos eram deixados perto dos corpos, símbolos arcanos desenhados com sangue, arranjos bizarros de flores silvestres e ossos de animais. Parecia haver uma espécie de ritual macabro, uma liturgia sombria que o colecionador de olhos seguia com meticulosa precisão. O detetive Sarah Miller, uma especialista em crimes incomuns trazida de uma cidade vizinha, mergulhou de cabeça nas evidências, tentando desvendar a lógica distorcida por trás daquele horror. Ela passava horas analisando os locais dos crimes, estudando os símbolos, buscando conexões que pudessem levar à identidade do assassino. Quanto mais fundo ela ia, mais perturbadora se tornava a imagem que se formava em sua mente. A de um indivíduo profundamente perturbado, imerso em um mundo de escuridão e obsessão. Em uma das cenas de crime, Sarah encontrou um antigo livro de ocultismo, escondido sob o assoalho de uma casa abandonada que servia como esconderijo temporário para o colecionador. As páginas estavam gastas e amareladas pelo tempo, repletas de ilustrações grotescas e textos em uma língua arcaica. Embora não conseguisse decifrar o significado exato das palavras, as imagens de olhos sendo extraídos e colocados em recipientes rústicos gelaram seu sangue. Aquilo não era apenas um ato de violência aleatória. Era parte de algo muito mais sinistro, um ritual profano com um propósito ainda desconhecido. Seguindo uma pista tênue encontrada no livro de ocultismo, Sarah e o xerife Miller descobriram a existência de uma antiga biblioteca particular, pertencente a uma família há muito desaparecida de Silent Hollow. Diziam os boatos que a biblioteca continha uma vasta coleção de livros proibidos, grimórios antigos e manuscritos obscuros que versavam sobre magia negra e rituais profanos. O acesso à biblioteca, localizada nos subterrâneos da antiga mansão Blackwood, era considerado perigoso e os moradores locais evitavam o lugar a todo custo, sussurrando histórias de aparições e energias malignas. Com cautela e uma dose palpável de apreensão, Sarah e Miller adentraram os portões enferrujados da mansão Blackwood. A propriedade estava em ruínas, a vegetação rastejante engolindo as paredes de pedra musgosas, as janelas quebradas como órbitas vazias, olhando para o nada. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e decadência, e um silêncio opressor pairava sobre o lugar, como se a própria natureza estivesse em luto. A entrada para a biblioteca subterrânea era uma porta de ferro maciça, coberta de teias de aranha e selada por uma fechadura enferrujada. Com a ajuda de um chaveiro local, eles conseguiram forçar a entrada, revelando um corredor escuro e úmido que descia em espiral nas profundezas da terra. A cada passo, o ar se tornava mais frio e denso, e a sensação de estar invadindo um lugar profano se intensificava. Finalmente, eles chegaram à biblioteca. Prateleiras empoeiradas se estendiam até o teto abobadado, repletas de livros encadernados em couro desgastado, seus títulos ilegíveis sob a camada de poeira acumulada ao longo dos séculos.
O aroma acre de papel velho e tinta antiga impregnava. O ar e a penumbra dançava com as sombras projetadas pelas lanternas dos policiais. Foi ali, entre os tomos proibidos e os manuscritos macabros, que Sarah encontrou a chave para desvendar o mistério do colecionador de olhos. Um livro em particular, encadernado em pele escura e adornado com um símbolo de um olho estilizado, chamou sua atenção. Ao folhear suas páginas amareladas, ela descobriu a história de uma antiga seita que acreditava no poder místico dos olhos, na capacidade de aprisionar a alma e obter conhecimento através da visão de outros. O livro descrevia rituais complexos para a extração e preservação dos olhos, detalhando as oferendas necessárias para alcançar um estado de iluminação sombria. À medida que Sarah desvendava os segredos da seita e seus rituais macabros, um nome começou a surgir com frequência. Nas páginas do livro, Elias Thorne. Segundo o manuscrito, Thorne era um dos líderes da seita séculos atrás, um homem obcecado pela busca do conhecimento oculto e da imortalidade. Acreditava-se que ele havia realizado os mesmos rituais de extração de olhos, buscando poder e compreensão através das almas aprisionadas em suas coleções macabras. Uma busca nos registros históricos de Silent Hollow revelou que Elias Thorne era um ancestral distante de um dos moradores atuais da cidade, Arthur Finch, um homem solitário e excêntrico que vivia isolado em uma casa antiga nos arredores da floresta. Arthur sempre foi considerado um estranho pelos outros moradores, um indivíduo reservado e com hábitos peculiares. Agora, à luz das descobertas na Biblioteca Proibida, sua estranheza adquiria uma conotação muito mais sinistra. Sarah e Miller organizaram uma equipe e cercaram a casa de Arthur Finch ao cair da noite. A propriedade estava envolta em um silêncio inquietante. Apenas o som do vento, sussurrando entre as árvores, quebrando a quietude opressora. As janelas da casa estavam escuras, mas uma tênue luz amarelada escapava por uma fresta na porta e fundos, como um olho maligno espiando na escuridão. Com cautela, a equipe invadiu a casa. O interior estava mergulhado na desordem e na decadência. Então, eles o encontraram. No porão escuro e úmido da casa, iluminado apenas pela fraca luz de uma lamparina a óleo, a cena que se descortinou diante dos olhos dos policiais era um pesadelo tangível. Em prateleiras improvisadas, alinhavam-se dezenas de frascos de vidro, cada um contendo um único olho humano, preservado em um líquido turvo. Os olhos pareciam observá-los com um brilho fantasmagórico, cada um deles carregando a história de uma vida interrompida, um último olhar de terror congelado no tempo. No centro do porão, Arthur Finch estava curvado sobre uma mesa rústica, realizando um ritual macabro. Velas pretas queimavam em castiçais de osso, lançando sombras dançantes nas paredes. Símbolos arcanos estavam desenhados no chão com sangue, e Arthur murmurava palavras em uma língua estranha, enquanto segurava um bisturi ensanguentado sobre o corpo inerte de sua mais recente vítima. Seus olhos estavam fixos, vidrados em uma obsessão insana, alheios à presença dos intrusos. O confronto foi rápido e brutal. Arthur, possuído por uma força sobrenatural ou pela própria loucura, resistiu com ferocidade, brandindo o bisturi como uma arma. Mas a equipe policial, determinada a pôr fim àquele reinado de terror, conseguiu subjugá-lo e prendê-lo. Ao ser levado para fora da casa, Arthur Finch lançou um olhar vazio para o céu estrelado, um sorriso macabro contorcendo seus lábios, pálidos. Em sua mente perturbada, ele não era um assassino, mas um colecionador, um guardião de almas aprisionadas em globos oculares. Ele acreditava estar cumprindo um antigo legado, seguindo os passos de seu ancestral sombrio, Elias Thorne,
em busca de um conhecimento proibido que o levaria à iluminação eterna. Com a prisão de Arthur Finch, a cidade de Silent Hollow começou lentamente a emergir do pesadelo que a havia consumido. O medo persistia, como uma cicatriz invisível na alma da comunidade, mas a esperança de um futuro mais seguro começava a florescer novamente. Os corpos das vítimas foram recuperados, seus restos mortais finalmente encontrando descanso. A casa de Arthur Finch, palco de horrores indizíveis, foi lacrada e abandonada, tornando-se um lembrete sombrio dos rastros do medo que haviam assolado Silent Hollow. As histórias do colecionador de olhos se tornaram lendas sussurradas ao redor de fogueiras, contos para assustar as crianças e lembrar aos adultos da fragilidade da sanidade e da escuridão que pode se esconder sob a fachada da normalidade. O detetive Sarah Miller deixou Silent Hollow, levando consigo as cicatrizes mentais da investigação, a compreensão sombria da capacidade humana para a crueldade e a obsessão. O xerife Miller permaneceu encarregado de reconstruir a confiança e a segurança em sua cidade, sabendo que os rastros do medo podem se dissipar, mas nunca desaparecem completamente. E assim, a história do colecionador de olhos chega ao seu fim, deixando em seu rastro uma sensação de desconforto e a certeza de que, nas sombras mais profundas da mente humana, horrores inimagináveis podem florescer. E você, caro espectador, conseguiu manter os olhos abertos durante toda essa jornada pelos rastros do medo? Se essa história te manteve na ponta da cadeira e te fez sentir um arrepio na espinha, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Sua curtida é como um farol na escuridão, nos mostrando que vocês estão gostando das nossas histórias macabras. E se você é novo por aqui e tem coragem para explorar outros cantos sombrios da mente humana, inscreva-se no canal Rastros do Medo. Assim você não perderá nenhuma de nossas próximas narrativas aterrorizantes. Lembre-se, a escuridão esconde muitos segredos e nós estamos aqui para desvendá-los. E agora mesmo, enquanto a escuridão ainda paira no ar, um novo rastro de medo surgiu em nosso canal. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo e prepare-se para mais uma dose de horror e suspense. A noite ainda não acabou e os rastros do medo continuam.